Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Everton. E hoje vamos aprender um pouquinho o que existe por dentro da Terra, beleza? Lembre-se que na aula passada nós já falamos dos movimentos da Terra, né? Então, movimento de rotação e translação e quais eram as consequências desse movimento. Hoje vamos entender um pouquinho sobre as camadas da Terra e quais são suas principais características. Provavelmente vocês já devem ter escutado falar de crosta, manto e núcleo, tá? Mas vamos entender as características de cada um agora, beleza? Então, começando aí pela crosta, galera. A crosta, ela é a camada mais superficial da Terra, tá? Então, ela está fora. Ela representa apenas 1% da massa total do planeta, galera. Ou seja, é uma camada muito, mas muito fininha, certo? E ela é dividida em dois tipos, em crosta oceânica e crosta continental. E é constituída por rochas, tá? Então a crosta que está sob os oceanos, ela é menos profunda, tá? É mais ou menos aí uma espessura de 5 a 10 quilômetros. Já a crosta que está sobre os continentes é muito mais espessa, tá? Variando aí de 25 a 50 quilômetros de espessura, tá? Então existe aí uma diferença gigante, tá? Então é importante que vocês saibam que existe crosta oceânica e crosta continental, beleza? Passando aí para a próxima camada, aliás, nós temos uma imagem então aqui da crosta, né? Galera, essa espessura da crosta, ela varia, né? Porque é medido do topo da montanha até o manto, entendeu? Então isso varia bastante, ok? Bom, vamos agora para o manto, tá? Então o manto, ele é a maior camada, certo, da Terra, representando aí 65% da massa total. Tem mais ou menos aí 2.900 quilômetros de espessura e é dividido em dois, no manto superior e no manto inferior, tá? Então, o manto superior, ele possui um material, né, rochoso em forma pastosa, tá? E já o manto inferior, que é o mais profundo, né, o material ele é líquido, tá? Então, galera, é nesse local, é no manto, onde se originam as lavas dos vulcões, tá? Então, quando está dentro da crosta, quando essa lava está dentro da crosta, a gente não chama de lava, a gente chama de magma. E quando esse magma é extravasado, ou seja, sai para a superfície, a gente passa a chamá-lo de lava, tá? E no manto, galera, para vocês terem uma noção, a temperatura ela pode variar de 600 graus a 3.500 graus Celsius, tá? Com uma média de 2.500 graus, ok? E é importante também ressaltarmos que o manto superior mais a crosta, a gente chama isso de litosfera. Então a gente tem aqui esse manto superior em junção com a crosta, a gente chama de litosfera, ok? Partindo para o próximo, então aqui a gente tem a imagem da lava vulcânica, né, sendo extravasada. Bom, antes de falarmos do núcleo, galera, é importante também falarmos que existe a produção de energia, né? A produção de energia, ela pode ser feita, realizada através do calor que vem do interior da Terra, tá? E a gente chama isso de energia geotérmica. Então aqui, ó, acompanhe como é que se dá esse processo, como é que ocorre a obtenção de energia. Escava-se, né, 1 quilômetro em direção ao centro da Terra, e ali, nesse 1 quilômetro que você escavou, vai ter uma temperatura de mais ou menos 250 graus Celsius. Depois, a água aquecida, né, que é colocada a água aqui, essa água ela vai gerar um vapor, tá, que vai ser utilizado para impulsionar turbinas e então gerar a energia geotérmica, certo? Então, a água subterrânea ela escapa por quebras da superfície terrestre, formando piscinas termais e geysers, a partir dos quais podem ser canalizados
e também utilizados em residência, tá? Então, você pode utilizar esse calor que vem do centro da Terra para gerar energia que a gente chama de geotérmica, beleza? Bom, e por último, a última camada, que é o núcleo, tá? Ela apresenta, então, o núcleo apresenta 32% da massa do planeta, né? E possui aí uma espessura de 3.000 a 5.000 quilômetros de profundidade, certo? E o núcleo, galera, ele é dividido em dois: núcleo externo e núcleo interno. Aqui está superior e inferior, tá, galera? Mas na verdade é núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, que é esse aqui, ele é líquido, tá? É formado de ferro, níquel e silício. Já o núcleo interno é uma bola de ferro, galera, tá? Ele é sólido. E ele é formado principalmente de ferro e níquel. Lembrando que o núcleo externo, tá, que é líquido, ele gira a uma velocidade de aproximadamente aí 1.600 quilômetros, tá, por hora. E o núcleo pode chegar a uma temperatura de 5.000 graus Celsius. Então é muito quente, galera, tá? Então aí nós temos uma simulação do núcleo, né, galera? Aposto que vocês não sabiam que o núcleo da Terra era formado de ferro, hein? Mas vamos lá. Então, fazendo uma revisão rápida, né? Então, temos a crosta terrestre, que é dividida em duas, crosta oceânica e continental, sendo a crosta continental mais espessa. O manto, que é dividido em dois, o manto superior e inferior, e é onde se originam as lavas dos vulcões, tá? E o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, sendo o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre rochas e minerais. Galera, é muito importante a gente saber que a crosta, né, a camada sólida, ela é formada por rochas e por solo, tá? E rochas e solo, eles possuem uma relação direta, porque o solo, ele se origina da rocha, do desgaste da rocha, através dos processos que a gente chama de intemperismo, tá? Que é o desgaste da rocha, que tem alguns tipos de intemperismo: intemperismo químico, intemperismo físico, intemperismo biológico, que depois a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, certo? Então, os minerais, eles formam as rochas. Mas o que são minerais? Então, minerais são elementos ou compostos químicos resultantes de processos geológicos que ocorreram e continuam a ocorrer na Terra, tá, pessoal? Então, uma rocha, ela pode ser formada de diversos minerais, mas não só minerais, mas também vidro vulcânico e por matéria orgânica, tá? Então, por exemplo, aqui, galera, o granito, que é uma rocha muito conhecida, né? Então, o pessoal utiliza muito em pisos, azulejos, pia, tá? Então, o granito, ele é formado de 3 minerais, que a gente conhece como mica, feldespato e quartzo. Então, a mica são esses pontinhos pretos que vocês observam aqui no granito, tá? O feldespato é toda essa parte cinza e o quartzo já é a parte brilhante do granito, né? Porque se você pega um granito, você observa que ele brilha. Então, aquilo que dá o brilho é o quartzo, ok? E é importante nós sabermos que existem 3 tipos de rochas: rochas magmáticas, sedimentares e rochas metamórficas, tá? Vamos entender cada uma delas. Então, começando aí pelas rochas magmáticas, que também podem ser conhecidas como rochas ígneas, tá? Como o próprio nome já diz, rochas magmáticas, elas resultam da solidificação do magma ou da lava. E ela pode ser dividida em 2 tipos: em rocha extrusiva e intrusiva. Vamos começar aí pelas intrusivas. A rocha magmática intrusiva ocorre quando tem um resfriamento do magma lento e ocorre no interior da crosta. Então, se nós observarmos aqui esse GIF, tá? Então, deixa o GIF aí voltar. Tá tendo uma erupção vulcânica e observe que ficou lava, magma acumulado aqui, galera, tá? E esse magma, ele resfriou, certo? Então, daí ocorre a formação dessas rochas intrusivas. Exemplo de rochas intrusivas, magmáticas intrusivas, nós temos o granito. Já as extrusivas ocorrem com resfriamento rápido, tá, da lava que extravasa da superfície. Então, teve uma erupção vulcânica, a lava vem aqui e ela resfria rapidamente
formando então a rocha magmática extrusiva, tá? Exemplos de rochas magmáticas extrusivas, nós temos a pedra pómez, que é muito utilizado por manicures e pedicures, né, para lixar o pé, tá? Certamente alguém tem em casa essa pedra pómez. E temos também o basalto, que é utilizado, tá, na decoração de residências, ok? Temos as rochas sedimentares, que são resultantes da desagregação e da deposição de fragmentos de outras rochas, do acúmulo de detritos orgânicos em forma de camadas. Então, vê só, galera. Como é que ocorre a formação de uma rocha sedimentar? Vamos supor que tem uma camada de areia, tá? Depois vem outra camada de areia, outra camada de areia, outra camada de areia, e assim sucessivamente até essas camadas, né, serem bem compactadas e formarem as rochas, tá? Se você observar aqui nessa imagem, você consegue ver diversas camadas. Então, cada camada dessa corresponde a uma camada que foi depositada, tá, para formar a rocha. Então, observando aqui o processo. Então, a gente tem uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada, e assim sucessivamente, até se compactar e se transformar em rochas, ok? Que é a rocha sedimentar, tá, galera? Então, exemplo de rochas sedimentares, nós temos o calcário, temos o arenito. Ali na Praia da Sereia, aquele recife que vocês veem, que a sereia está em cima, aquilo ali é uma rocha de arenito, tá, galera? Que foi formado pela deposição de areia da praia ao longo dos milhares de anos, ok? Bom, essas rochas, elas têm algo em especial, porque elas abrigam fósseis, podem abrigar fósseis, tá? Mas primeiro, para a gente entender esse processo, vamos saber o que são fósseis, né? Então, os fósseis são restos de seres vivos ou de evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos materiais, tá? Então, não é só um dinossauro, um peixe que morreu ali, uma folha de uma planta. É vestígio das suas atividades também. Por exemplo, uma pegada, ela pode se transformar em fóssil, tá, galera? Então, isso é registro de atividade biológica, tá bom? Mas como será que se formam os fósseis? Vamos entender agora, tá? Então, observando aqui esse link, esse GIF. Por exemplo, tem um dinossauro que ele morreu, tá? E ele começou a se decompor, né? As partes moles, os tecidos, os músculos começaram a se decompor. Depois que estavam ali só os ossos, vieram diversas camadas de sedimento em cima desses ossos. Observem, uma camada, outra, tá? Então teve a compactação, se transformou em rocha. E os ossos desses animais também se petrificaram. E daí, quando ocorre essa petrificação, ou seja, transforma-se em rocha, consegue preservar, tá, esse osso. Então são assim que formam os fósseis, galera. Beleza? E um detalhe importante, os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares. Você não consegue achar fóssil nem na magmática, nem na metamórfica, beleza? Então os fósseis só se encontram nas sedimentares, ok? Agora passando para as rochas metamórficas. Galera, metamórficas vem de metamorfose. Metamorfose é transformação. Ou seja, as rochas metamórficas, elas resultam da transformação de uma rocha pré-existente, tá? Ou seja, quando existe uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar e essas rochas são submetidas a uma alta pressão ou uma alta temperatura, elas têm uma mudança, uma reação que se transforma em outro tipo de rocha, tá? Quando ocorre essa transformação, a gente diz que essa rocha ela é metamórfica. Vamos entender como se dá esse processo de formação. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma placa tectônica e está fazendo uma pressão muito grande na rocha que está aqui no meio, tá? Então, está fazendo uma pressão. As rochas que estão no meio, submetidas a essa pressão, vão se transformar em outro tipo de rocha, que é a metamórfica. Ok? Mesma coisa se tivesse uma alta temperatura, beleza? Então,
Exemplos de rochas metamórficas. O calcário, por exemplo, ele pode se transformar em mármore, tá? Se submetido a uma alta pressão. O granito, ele se transforma numa rocha chamada gneiss, quando submetido também a uma alta pressão. Observe que aqui na gneiss eu vou ter os mesmos minerais, ó. Eu vou ter feldespato, vou ter mica, vou ter quartzo, tá? É como se esses minerais fossem de fato imprensados, galera. Se você observar direitinho, eles estão mais retinhos se comparados ao granito, tá? Então, por isso, quando eles sofrem essa alta pressão, se transformam em rochas metamórficas, tá? Que no caso o granito vai para gneiss e o calcário vira mármore, tá? Então, o mármore que você tem na pia da sua casa ou que você tem na mesa é uma rocha metamórfica, beleza? Vamos lá prosseguir. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a deriva continental e placas tectônicas. Vamos entender o que é que diz essa teoria, né, de deriva continental, quais são as evidências que comprovam essa teoria e entender um pouquinho sobre as placas tectônicas, tá? Bom, então vamos entender o que é essa teoria, tá? Antes disso, precisamos saber o que é placa tectônica, galera. Então, placas tectônicas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida da litosfera, né? Ou seja, o nosso planeta, né, ele é sustentado, essas placas elas sustentam o nosso planeta, né? Ou seja, sustentam os continentes e os oceanos, tá? Então, nós estamos em cima de uma placa tectônica, tá? Então, o primeiro passo é a gente entender sobre essas placas. Tá? Então, essa teoria da deriva continental, galera, ela foi proposta em 1912 por Alfred. Tá? Ele dizia que há 200 milhões de anos havia um supercontinente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. E com o passar do tempo, essa Pangeia ela foi se separando, se fragmentou e formou os continentes atuais. Tá? Vamos entender como isso funcionou. Então aqui a gente tem a imagem da Pangeia, né, que era um único continente e um único oceano chamado Pantalassa, tá? Então, ó, há 225 milhões de anos atrás, no período Permiano, existia um único continente chamado Pangeia. No período Triássico, essa Pangeia se dividiu em dois grandes continentes, chamados Laurásia e Gondwana, tá? Com o passar do tempo, no Jurássico foi se separando, no Cretáceo se separando, até chegar aqui no tempo presente, que são os continentes atuais que a gente conhece, tá? Mas como é que esse continente, essa Pangeia se separou, galera? É porque as placas tectônicas elas estão em constante movimento, tá? Então, com o passar do tempo, o movimento dessas placas foi afastando esses continentes, tá? Mas, professor, como é que essas placas se movimentam? Essas placas se movimentam devido ao movimento do magma no manto, tá? Então, o magma no manto se movimenta e faz com que essas placas também se movimentem, tá? E aí é onde surgem terremotos, vulcões, e daqui a pouco a gente vai entender mais sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem a Pangeia, que era o único continente, tá? Essa Pangeia se separou em dois grandes continentes, chamados Laurásia e Gondwana, quase não saiu, tá? E esses dois continentes, supercontinentes, também foram se separando até formar os continentes atuais, certo? Mas, professor, o que é que comprova essa teoria? Quais são as evidências? Bom, temos algumas, galera. Observou-se, por exemplo, que a América do Sul ela se encaixa perfeitamente com a África, tá? Existem semelhanças geológicas entre rochas que tem, por exemplo, na África e na América do Sul. Então as rochas são semelhantes, né? Caracterizando que um dia já foram unidas. Temos também evidências paleontológicas, então os mesmos fósseis que são encontrados aqui também foram encontrados aqui na América do Sul, certo? E também o paleoclima, era o clima antigo. Também existiam semelhanças na época do clima daqui da África com o da América do Sul, tá? Então são essas três evidências que a gente pode comprovar a teoria: evidências geológicas, evidências paleontológicas e evidências paleoclimáticas, certo? Bom, galera, então formou-se os continentes atuais. Nós sabemos que nós estamos
em cima de placas tectônicas, né? Então observe que cada linha vermelha dessa que a gente está vendo aqui nessa imagem é uma placa tectônica. Então, por exemplo, aqui nós estamos situados na placa da América do Sul. Aqui, entre a América do Sul, aqui na América do Sul, por exemplo, no Chile, Argentina, essa região aqui, observe que é o encontro com outra placa, que é chamada placa de Nazca, certo? Então, a placa da América do Sul se encontra com a placa de Nazca. Nessa região aqui, galera, ocorrem muitos terremotos. Por quê? Porque as placas tectônicas se movimentam e quando elas se movimentam, né, elas se chocam, gerando então atrito, gerando então o terremoto, tá? Então, geralmente no encontro dessas placas tem muitos terremotos devido a esses eventos geológicos, tá? De movimentação dessas placas que é feita através do magma, ok? Bom, então aqui a gente pega uma imagem mostrando o encontro de duas placas, certo? Que é essa placa africana, observem, e a placa da América do Sul, tá? Então, lá no Oceano Atlântico, existe, tá, uma estrutura chamada de dorsal mesoatlântica ou cordilheira mesoatlântica, que é uma montanha submarina, galera. Tá? Então, como é que formou essa montanha? A placa africana, ela se chocou com a placa da América do Sul e formou, então, uma montanha, que é o que a gente chama de cordilheira mesoatlântica, tá? Temos também o encontro de duas placas tectônicas aqui, que é na Califórnia, tá? Muito famosa essa falha de San Andrés, ou de São Andrés, tá? Então aqui eu tenho uma placa e aqui eu tenho outra. Observe que existe uma falha no meio dessas placas, tá? Então essa zona aqui, galera, é de intensos fenômenos geológicos. Então tem muito terremoto, porque como as placas estão se movimentando, elas estão se chocando, tá? Então nessa região aqui tem muito terremoto justamente por ter o encontro de duas placas tectônicas, certo? Relembrando que essas placas tectônicas, elas se movimentam devido ao movimento do magma que está lá no manto, tá? Então o magma se movimenta, tá? No que a gente chama de movimentos de convecção. Então o magma sobe e desce nesses movimentos giratórios, fazendo com que as placas tectônicas também se movimentem, gerando terremotos, tsunamis, que a gente vai ver agora, tá? Então, primeiro vulcão, galera. Então, os vulcões são estrutura geológica criada, né, quando magma, gases e partículas quentes escapam para a superfície, tá? É como se fosse, pessoal, uma zona de escape para pressão, tá? É como uma panela de pressão, certo? Então, quando escapa o magma e gases e partículas, tem essa estrutura aí chamada de vulcão. Tá? E lembrando que o magma nada mais é que rocha líquida contida no interior da Terra. E a lava, como eu já falei anteriormente, né, é o magma que é extravasado para a superfície. Tá? Galera, no entanto, apesar dos vulcões causarem grandes desastres naturais, as suas cinzas podem contribuir para tornar o solo fértil. Tá? Então, geralmente, essas cinzas ao redor deixam o solo do vulcão bastante fértil, certo? Porque tem diversos minerais, isso acaba contribuindo, ok? Então a gente tem aqui, né, mostrando para vocês erupções vulcânicas. Então aqui a gente tem a estrutura de um vulcão. Aqui nós temos a câmara magmática, que é onde está localizado o magma, né? Temos o cone do vulcão e a cratera, que é por onde isso é extravasado, ok? E aqui a poeira vulcânica, saindo gases, enfim. Bom, os movimentos das placas tectônicas, né, quando se chocam, também causam terremotos, que causam muitos desastres, né, como vocês sabem, certo? Então, terremotos nada mais são que movimentos bruscos e rápidos da crosta terrestre, produzido pelas movimentações das placas tectônicas por atividades vulcânicas ou por deslocamentos de gases no interior da Terra, galera, tá? Então, o
a intensidade do vulcão é medida pela escala Richter, né, que vocês já ouviram falar muito também na televisão, né? Então essa escala ela foi desenvolvida para medir a magnitude do terremoto, que consiste no ato de quantificar a energia que é liberada no epicentro então do terremoto, certo? Os terremotos mais violentos da história foram registrados de 9,2 graus na escala Richter no Alasca, em 64, e de 9,5 graus na escala Richter em 1960 no Chile. Tá? Então esses foram os terremotos de maior magnitude. Temos os famosos tsunamis, né, que ocorrem muito ali na Ásia. Como é que ocorre? Então, primeiro que tsunamis são enormes ondas marinhas, né, que invadem e devastam regiões costeiras, podem ser provocadas de diversas formas, por tremores submarinos. Então, duas placas tectônicas podem se chocar, levantando essa onda. Pode ser causado por erupções vulcânicas que estão submersas, tá? Por explosões marinhas ou deslizamento de terra. Então, todos esses fenômenos geológicos estando submersos, né, no oceano, podem gerar os famosos tsunamis que causam grandes desastres, né? Então, na Ásia teve um tsunami que matou mais de 200 mil pessoas, tá, galera? Então, são fenômenos muito sérios. E eles tratam isso lá com muita seriedade, né? Então, as escolas têm alarme, as crianças são treinadas, né, para... se acontecer algum desastre desse, ela saiba como agir. Não só tsunamis, mas terremotos também, ok? E com isso nós encerramos a nossa aula, galera. Bons estudos e já já tiraremos todas as dúvidas nas nossas aulas online, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.